glória. Tá vendo meu saldo aqui? Meu saldo é negativo. Pobre terrível. Oh Deus, que Deus venha abençoando a vida de vocês, né, irmão? Nós estamos aqui, ó, na presença do Senhor aqui, ó. Pobre tem esperança. É isso aí, eu falo pra você que eu tenho fé. Isso é experiência pobre. Experiência própria. É, né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês aí. Por isso que nós somos todos iguais, né, irmão? Presença do Senhor. Confiando no Senhor. Confie no Senhor. É, né? Que Deus vai abençoar a nossa vida. E abençoar, irmão, aquele que crê. É, né? Aí só tô aqui prestando atenção na palavra de Deus aqui. Deus mandou abrir aqui, ó. Ó, como é que é a nossa... Eu ia pregar uma coisa, Deus já mandou abrir em outras. Mas depois nós vamos lançar mais umas palavrinhas aí, né? Gálatas. Preocupações de Paulo com Gálatas. Ó, bonito, hein? Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Quando a gente não conhece a Deus, a gente é escravo, irmãos. Né? Eram escravos. Porque a gente, quando conhece a Deus, a gente é liberto, né? E muitas vezes a gente pensa que ainda é escravo ainda, né? Fica a mentalidade escravizada ainda. A gente não é mais escravo. A gente somos libertos. Porque Deus, Ele nos dá a direção. Ele nos dá um entendimento. Ele nos dá a sabedoria. E bom dia a todos que vão conectar. Né? E agradecer a todos que estão me seguindo, que estão dando os presentão aí, sabe? Estão ajudando a levar a palavra de Deus. É verdade, mano. Assim que a gente tem que levar a palavra de Deus. Eu vejo a gente... É tanta crítica hoje em dia pra palavra de Deus, né? Né? É tanta perseguição que parece que é um tabu falar de Deus. Não, a gente tem que se levantar e falar de Deus mesmo para as pessoas. Coisas boas, irmão. Coisas boas têm que ser transmitidas, né? Né? Quando é bom. Né? Quando a gente antes de conhecer Deus, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, conhecendo a Deus e sendo conhecido por Deus, olha que diferença. Conhecer a Deus e a gente ser conhecido, aquele é meu filho, aquele e aquela é meu servo. Olha que diferença, né, que faz, né, irmão? Tem a ver como é que muda? Uma coisinha simples, mas muda tudo o contexto, né, da nossa vida. Conhecer a Deus é uma coisa que todo mundo conhece, né? Já ouviu falar. Né? Agora ser conhecido por Ele, né? Ser conhecido por Deus é outro significado. Ou eu mesmo vou compartilhar aqui. Estamos compartilhando a live do Vida de Crente. Vamos compartilhar, né, mano? Aí eu fico alegre comigo mesmo. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios? Fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? É o pecado, né, irmãos? A gente vivia no pecado, né? Deus nos liberta, nos dá uma nova vida. A gente pega e se afasta de Deus de novo e volta a praticar as mesmas práticas que nos afastaram de Deus, que Deus teve misericórdia. E muitas das vezes aquelas práticas que nós fazíamos nos levou ao fundo do poço. A gente age igual aquele povo que foi tirado do Egito, né? Da escravidão. Deus tirou eles do Egito, né? Da escravidão. E muitos deles queriam voltar a ser escravo. E a gente também, irmãos, quando a gente é liberto de Deus, quando Deus nos liberta dos nossos pecados, a gente começa a se afastar. Acho que a vida antigamente que a gente levava aquele jeito lá era o melhor, sabe? Porque quando a gente vai para Deus, a gente é cheio de pecado, né? Cheio de imperfeições, cheio de erros. E Deus vai nos moldando.
Né? Ele vai nos quebrando, quando ele fala assim, desce lá a casa do oleiro lá e veja, né? Ele vai quebrando o barro lá, né? O vaso, ele quebra o vaso e faz um vaso novo. E assim com Deus, né? Quando a gente tá com Cristo, Deus vai tirando as nossas imperfeições, sabe? E muitas vezes a gente não entende, né? Por que tanto sofrimento depois que eu vim pra Deus? Porque quando você tá no pecado, você fazia só coisa errada, mano. Sabe? E o inimigo, ele vai ficar triste com você que você tá fazendo coisa errada. Ele não, fala, eu quero mais que você faça mesmo. Ele não vai nem perturbar você. Ele vai deixar você fazendo ali pra você ir cada vez mais pro fundo do buraco. Né? Pra você ir cada vez mais se aprofundar mais. E aqui, ó, ele nos adverte aqui, ó. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, Deus ele conhece a gente. E como que a gente volta, irmãos? Como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Ele é liberte, mano. É por isso que Cristo veio e fala: teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Sabe? Tem umas traduções que falam para que não te aconteça coisa pior, né? E é verdade, meu, porque a gente volta pro mesmo erro que a gente cometia, sendo que a gente pediu tanto para Deus tirar-nos daquela situação e a gente voltar àquela situação de novo, é meio complicado, né? Aí o que você quer de Deus? Aí você volta para aquela mesma situação. Acontece as mesmas coisas, ou pior ainda, né? Aí, quando você estiver no fundo do poço, você volta para Deus. Aí é aquela briga eterna, né? Quando a gente vai dar por conta, a vida da gente passou, a gente só fez coisa errada. E quando a gente tem os, né? Quando a gente realmente é liberto, né? A gente vê quantos erros a gente fez e a vida da gente passou somente errando. Né? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. É só. Irmãos. Por isso que Deus fala aqui mais pra frente, ó. Por isso, digo, vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Quando a gente se volta ao pecado e deixa a carne ali trabalhando, né, mano? Se a gente não fortificar o espírito, o espiritual, ali, ó, a carne, o espírito tem que andar junto ali, não pode só alimentar ali a carne do que o espírito. O espírito sempre mais, que a comunhão, o espírito vai te levar e te ligar a Deus. Quando a gente se alimenta mais do espírito, a gente tem mais conexão com o nosso Criador. Né? E Deus está presente, né? Pois a carne deseja que é o contrário ao espírito, e o espírito é que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão embaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. São muitas coisas, não, se você calcular. Olha, não é uma coisa só. E o erro do ser humano é esse pegar né? Num coisa assim e bater na tecla lá. E não é, irmãos, ó, quantos aqui, ó. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Você reparou? Esses aqui ninguém fala muito não, né? Falam mais da legalidade, imoralidade, né? Impureza e libertinagem. E idolatria também é falado também. Agora, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Nossa, se você tem ciúmes, isso também não é coisa do espírito, sabe?
ira. Se você é uma pessoa irada, nervosa, né? Qualquer coisinha já tá chutando o par da barraca lá, o barde, né? Chutando o barde, pisando na jaca, metendo o pé na jaca. Ira, egoísmo. Você é uma pessoa egoísta, né? Só quer pra si. Também não é legal. Ira, dissensões, facções. Olha quanta coisa, mano. Facções. A inveja. Olha só quantas coisas que nos afastam. Se for calcular, a gente é meio qual difícil nós ir pro céu, hein? Quem não tem um desses aqui? Quem não tropeça numa dessas aqui, né? Que nos afastam de Deus. É, né? Isso aqui, ó. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes eu adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ah, irmão, a gente tem que prestar atenção em tudo isso aqui, não foi numa coisa só. Que tantos batem na tecla hoje em dia, né? Colocam um contra o outro e não sei o que, dissensões, né? Facções, dissensões, embriaguez, inveja, né? Idolatria, discórdia, ódio, pregando ódio um contra o outro. Mas não, se você for calcular, mano, tem pregações aí que incita você ter ódio de outras pessoas, de outros irmãos, mano. Tem que tomar cuidado aí que você anda ouvindo, sabe? Porque se você ouve isso e não lê a palavra, você vai pegar ódio da pessoa e cai lá na parte do julgamento. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Será que você não tem realmente pecado, irmão? Eu? Será que realmente a gente não temos, né? Me ponho também nesse balaio aí, né? Porque a gente tem que aprender, que se a gente não lê a palavra, a gente não aprende. E aqui mais pra frente fala assim, ó, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso é a lei da semeadura, né? Isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Aí, ó, por isso que é o perigo de você andar no pecado. Ele fala o que é o pecado aqui, né? Colherá destruição. Destruição quando anda na carne. E é verdade, mano. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabe? Se você semeia para a carne é tudo isso aqui, irmão. Se a gente está encaixado em qualquer um desses aqui, é bom que você leva aqui. Isso aqui é. Depois vocês meditem aí também, leiam vocês mesmos, onde vocês se encontrarem, ó. É Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Leem, meditem, né? Aí a gente vê se não tem nenhum errinho desse aqui. É, né? Pra gente poder tirar o cisco dos olhos dos outros. Por isso que é bom, né? A palavra de Deus, né? Aqui a gente vai aprendendo junto, né, irmão? A gente vai lendo, vai meditando. E assim Deus vai trabalhando na vida das pessoas. É, né? Deus abençoe a vida de cada pessoa. Eu coloquei um leãozinho aí para poder me ajudar a pagar as contas. Tá difícil. Tá difícil a situação do brasileiro. É, né? A gente tem que ser sincero, né, irmão? É, não é. A gente não pode ser mentiroso. Mentira não é de Deus. É. Qual o brasileiro que não tem dificuldade? É, né? Não é porque é de Deus que também não passa dificuldade. Deus falou que a gente passa dificuldade, mas tem bom ano. Eu sou contigo. Eita glória, é isso que importa. É, né? Mas dificuldade temos eu, tem você. Todos nós temos. Não tem esse que é melhor que o outro que não tem dificuldade. Enquanto nós viver nessa terra, todo mundo vai passar. Isso é a verdade. Não tem esse negócio que é um mais bambambam do que outro, que não existe. É, né? E esse aqui é assim, ó. A gente tem que pegar nessa palavra de provérbios, assim, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confie nele. E não se apoie em seu próprio entendimento. Eu não me apoio mesmo porque eu sou meio tantando, né? Então, não me apoio nos meus pensamentos. Meu entendimento é meio